Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Estamos de volta mais uma semana com Noites do Dharma. Então agora, sem mais delongas, vamos ver aqui o nosso tema de hoje. Hoje, domingo, dia de Dharma na Bhagavad Gita. Então hoje a gente já vai ver o capítulo 15 da Bhagavad Gita. Esse capítulo é intitulado de Purushottama Yoga, Yoga da Pessoa Suprema. Antes da gente começar a ver os versos desse capítulo, vamos só fazer uma recapitulação do que a gente viu logo nos capítulos anteriores. Esse capítulo 15, ele pega assim a sequência lógica que se iniciou no capítulo 13. A partir do capítulo 13 até o final da Bhagavad Gita, até o capítulo 18, nós temos o que é chamado da seção de Jnana, a seção de conhecimento, Jnana Kanda, na seção de conhecimento da Bhagavad Gita, Os 6 primeiros capítulos compõem a parte Karma Kanda, que estão mais assim, destinados a ensinar a gente a trabalhar com o nosso karma nesse mundo, executar o nosso Dharma, que é o antídoto para o karma, renunciar aos frutos da ação, ter conhecimento sobre a nossa ação em si, entender o que é melhor agir, não agir, agir com conhecimento, e como meditar para a gente poder realmente desenvolver desapego das nossas ações nesse mundo. Então essa é a primeira parte da Bhagavad Gita. A segunda parte, a parte mais importante, é a parte Bhakti Kanda, a parte que fala diretamente sobre Bhakti, devoção. Então lá é explicado qual é a natureza de Deus, como Deus manifesta esse mundo, qual a relação da matéria com Deus, qual a relação de um devoto puro, quais são as características de um devoto puro com Deus, quais são assim, as características da relação entre um devoto e outro devoto. Então todos esses são os temas dessa sessão da Bhagavad Gita, que vai do capítulo 7 ao 12, Lá explica por que devoção é Yoga Suprema. A Bhagavad Gita é um grande manual de Yoga, mas Bhakti, a Yoga da devoção, é Yoga Suprema. Isso é explicado lá por que ela é. E a partir do capítulo 13 até a conclusão da Bhagavad Gita, a gente tem Jnana Kanda, a sessão que é mais destinada ao conhecimento sobre como esse mundo funciona e como a gente pode transcender ele. Então, no capítulo 13, Krishna responde várias perguntas de Arjuna. Arjuna pergunta, basicamente, o que é a matéria, quem é o desfrutador da matéria, o que é o corpo material, quem é aquele que habita o corpo material, o que é o conhecimento e qual é a meta do conhecimento. Arjuna lança essas 6 perguntas logo no primeiro verso do capítulo 13, logo no começo dessa sessão Jnana Kanda, e Krishna vai responder cada uma dessas 6 perguntas no capítulo 13, e dessa forma ele resume todo o conhecimento transcendental, tudo aquilo que a gente precisa saber para viver com conhecimento nesse mundo e para poder transcender esse mundo, é abordado no capítulo 13, nas respostas de Krishna a essas questões. E aí no capítulo 14, Krishna resolve dar uma espécie assim de zoom, de atenção especial para um desses 6 temas que ele já falou no capítulo anterior, que é explicar para Kriti, a natureza da energia material. Isso que é o tema que ele vai se deter no capítulo 14, e aí ele vai explicar que a energia material ela é composta de 3 modos, de 3, usando o termo em sânscrito, guna. Guna significa cordas, ou seja, 3 formas, que para Kriti a energia material nos prende, nos condiciona a ela, nos ata junto dela, E o modus operandi desse mundo material está diretamente ligado a como esses 3 gunas, esses 3 modos funcionam, como eles se relacionam entre si e como eles atuam sobre a consciência das almas que estão presas no reino material. Então o capítulo 14, o último capítulo que a gente viu, foi uma explicação elaborada do funcionamento do mundo material. E agora, Krishna, em oposição a isso que ele acabou de explicar, uma vez que ele já explicou como funciona a matéria, agora ele vai querer responder a próxima pergunta, Assim, a pergunta que naturalmente surgiria a partir disso, Como a matéria surgiu? E melhor do que isso, como eu posso transcender a matéria, A gente consegue entender como esse mundo material funciona estudando o próprio mundo material. A gente tem muitos ramos do conhecimento que se destinam a isso, que se destinam a estudar a matéria.
Mas nenhum desses ramos de conhecimento, nenhum conhecimento que seja produzido dentro do mundo material, por melhor que explique o funcionamento do mundo material, vai ser capaz de explicar qual é o propósito do mundo material, qual é o significado desse mundo. Por quê? Porque o significado desse mundo, mesmo esse mundo sendo material, o significado, o propósito dele não é material, é transcendental. Logo, só um conhecimento transcendental pode revelar qual é o propósito da matéria. E mais do que isso, qual é a origem da matéria? Qual é a origem da matéria? Não é uma questão que um conhecimento material possa responder, simplesmente porque a origem da matéria também não é material. Não tem como, né, a origem da matéria ser material, porque se a origem da matéria fosse algo que em si já fosse material, então aquilo não seria a origem da matéria, né? Você só ia ter uma matéria mais antiga. Então qual é a origem dessa outra matéria mais antiga? Se a gente for voltando assim, a matéria ela tem que ter uma origem não material, né? Então nossa experiência nesse mundo material é que tudo aquilo que a gente vê, todo evento que a gente vê nesse mundo, ele de alguma forma é a consequência de uma causa que é anterior a ele, né? Mas não existe uma causa material que por sua vez não tenha sido causado por outra causa dentro desse mundo, né? Mas se a gente for retomando assim, né? Se a gente for voltando cronologicamente e a gente chegar na origem, na causa primordial material, se ela é material, por definição ela precisa ter uma causa que a anteceda, né? Se essa causa for material também, então aquela não era a causa original. Se aquela era a causa original, a causa que a antecede não pode ser material. Na causa que a antecede tem que transcender o reino da compreensão material, né? Então Krishna vai responder isso, vai responder qual é a origem da matéria e, melhor do que isso, qual é o propósito da matéria e como a gente pode transcender ela. Isso tudo é o tema desse capítulo, onde Krishna vai explicar o reino transcendental, o plano de existência espiritual que está além desse mundo material, né? Então esse capítulo se chama Purushottama Yoga, a yoga da pessoa suprema, porque Krishna aqui vai explicar o reino espiritual e não tem como falar do reino espiritual sem falar, né, do reino espiritual. Não tem como falar do mundo espiritual sem falar dele mesmo, de Deus, né? Então vamos lá agora, vamos começar a ver os versos desse capítulo. A yoga da pessoa suprema. Vamos começar aqui, verso 1. A suprema personalidade de Deus disse: afirma-se que existe uma figueira de Bengala imperecível, cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas. Então Krishna começa esse capítulo explicando o mundo material através de uma analogia. Ele vai comparar o mundo material a uma árvore, né? Não uma árvore qualquer, mas sim uma figueira de Bengala. Qual é a característica assim marcante da figueira de Bengala? A característica muito chamativa, né, muito destacada da figueira de Bengala é a formação das raízes dela, né? Que as raízes dela, elas assim são multiramificadas e elas têm a tendência aí assim formando uma espécie de emaranhado, né? Quando você observa as raízes de uma figueira de Bengala, você sequer consegue distinguir qual foi o começo, qual foi o final dessa ramificação das raízes, né? Então isso é algo que Krishna foi muito cuidadoso ao escolher a figueira de Bengala para fazer essa analogia, né? Isso quer dizer que assim a origem do nosso enredamento nesse mundo, a origem do nosso karma, o porquê da gente estar vivendo uma situação particular nesse mundo, tudo isso é muito difícil de ser explicado, né? É muito difícil explicar o nosso karma, muito difícil explicar o desenvolvimento da situação material como um todo, né? Assim, a gente tem tantas causas antigas interferindo uma nas outras, então assim, não dá para entender totalmente o funcionamento desse mundo, não dá para entender totalmente a rede do karma, né? Como o karma que está afetando a gente agora, ele é o karma de qual ação que a gente fez no passado. Normalmente a gente tende a raciocinar dessa forma: eu fiz tal ação e agora eu estou pagando por causa disso, mas não é bem assim. As coisas na vida real são muito mais complexas, porque a gente faz muitas ações, o tempo todo a gente está pensando, fazendo, executando algum tipo de coisa, né?
E por vidas e vidas a gente tem feito assim. Então é muito difícil isolar agora, falar, agora eu tô doente por causa daquela ação que eu fiz. Não, esse karma que está se abatendo sobre a gente agora, na verdade é a mistura de tantos e muitos karmas diferentes e tão antigos, né? Não dá para ter uma compreensão assim tão inocente de como funciona o karma. Então esse mundo ele já é fonte de perplexidade por causa disso, porque por mais que a gente entenda como ele funciona, simplesmente a gente não vai conseguir entender tudo sobre ele. Tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente conseguir entender sobre o funcionamento dele, é muito pouco perto da realidade total desse mundo, né? E aí Krishna fala que não é uma árvore qualquer, mas também é uma figueira de Bengala cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos, né? Ou seja, o que Krishna está querendo dizer aqui é que é uma árvore de ponta cabeça. Mas por que é uma árvore de ponta cabeça? Quando que a gente tem a experiência nesse mundo de olhar uma árvore de ponta cabeça? Quando a gente vê o reflexo dessa árvore num lago, né, em um reservatório d'água. Quando a gente faz isso, quando a gente vê dessa forma, a gente vai ver ele de cabeça para baixo. Ver ele de cabeça para baixo, né, ver o reflexo de algo, significa que existe um objeto original e esse reflexo, na verdade, é o reflexo do objeto original, né? Então, o que Krishna está querendo dizer aqui é que o mundo material, na verdade, ele é o reflexo do mundo espiritual. A verdadeira realidade é espiritual e tudo aquilo que existe nesse mundo, na verdade, é uma cópia, digamos assim, mal feita, uma cópia invertida do reino espiritual, né? Então, tudo que existe nesse mundo aqui, né, amizade, justiça, né, o desejo por justiça, entretenimento, estética, tudo isso, na verdade, tem sua origem no reino espiritual. Só que existe uma diferença. O que faz esse mundo ser invertido em relação ao mundo espiritual? Que no mundo espiritual não tem egoísmo, né? Não tem vaidade. No mundo espiritual está todo mundo preocupado em servir. No mundo espiritual todos querem servir a Deus acima de tudo e todos querem servir uns aos outros, né? Nesse mundo a gente vem para esse mundo para tentar ser servido, né? Para poder dar vazão aos nossos desejos egoístas. Então essa é a característica especial, né, assim, do mundo material. E aí é justamente isso que torna esse mundo invertido, né? Então o mundo espiritual ele é formado por 3 energias, Sat, Chit, Ananda. Sat é a eternidade. Como esse mundo é invertido, nesse mundo tudo é temporário. Chit, né, assim, existe plenitude de conhecimento no mundo espiritual. E Chit também significa não só conhecimento, como consciência. Ou seja, no mundo espiritual, tudo é consciente. Lá uma pedra é consciente, né, assim, tudo é consciente. Um móvel, né, uma mobília, tudo lá é animado, tudo tem vida. Nesse mundo, não. Nesse mundo, a maior parte das coisas, a matéria, ela não tem consciência, né? E mesmo nós, seres conscientes, por exemplo, tem animais, vegetais, humanos, são todos seres conscientes, só quando a alma está lá, né? Na hora que a alma parte, tudo que fica é um corpo vazio, uma casca oca, né? Não tem consciência. Então, na verdade, nada nesse mundo tem consciência. Quando parece que tem consciência, quando parece que tem vida, na verdade era uma alma espiritual que estava ali dando vida, dando energia para aquela porçãozinha de matéria, né? Que é totalmente estéril em termos de vida. E por fim, o mundo espiritual é Ananda, pleno de felicidade, e esse mundo material é Nirananda, né? Ele é vazio de felicidade, né? Aqui só existe frustração, só existe tristeza. Mesmo quando tem felicidade, mesmo quando tem alegria, ela é temporária, né? Então, quando você é feliz por algo e aquela situação acaba, ainda assim vem, né, uma tristeza por ter tido aquilo que te deixava feliz. Então não tem por onde fugir. Esse é um mundo onde onde a tristeza, né, a infelicidade, ela reina, ela predomina. E ele também fala, Krishna também fala surpreendentemente que as folhas da árvore são os hinos védicos, né? Com hinos védicos aqui, ele está querendo dizer os mantras védicos que eram destinados para uma pessoa melhorar o seu karma, né, melhorar a sua vida dentro desse mundo material. Então, com isso, Krishna está querendo criticar esse tipo de conhecimento espiritual que ajuda, na verdade, que é destinado a ajudar a pessoa a só viver nesse mundo com uma posição mais confortável, em vez de transcender a matéria. Ele está querendo dizer que esse tipo de conhecimento, ainda que seja religioso, não é espiritual, é material também, né?
E ele fala que quem conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas, ou seja, quem conhece o conhecimento espiritual de verdade tem que conhecer o status quo, tem que conhecer assim a forma de funcionamento, a essência desse mundo material, o objetivo desse mundo material. Aí ele continua falando: os galhos destas árvores se estendem para baixo e para cima, nutrido pelos 3 modos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Essa árvore também tem raízes que descem, e essas são atadas às ações fruitivas da sociedade humana. Então ele fala, né, que o que rega, o que nutre essa árvore do mundo material são os 3 modos da natureza, que nós vimos no último capítulo. E ele fala que o brotinho dessa árvore, né, de onde vai vir novas ramificações dessa árvore, esse brotinho são os objetos dos sentidos, né? Então, o que significa isso? Por que existe esse mundo material? Porque tem almas habitando nele, alma com desejos materiais. Esse mundo ele existe para fazer com que essas almas que estão nutrindo desejos materiais simplesmente desenvolvam desapego e se situem além desses desejos, né, materiais, que desenvolvam desejos espirituais. Então, assim, o fato desse mundo continuar existindo, se ramificando, se expandindo, continuando a existir, é basicamente porque tem almas com desejos materiais. Então, uma alma com desejo material, quando se encontra com um objeto de sentido material, né, com algo que estimula, que aguça esse desejo material da alma, então ele é o broto, né? É a partir daí que vai assim, ter a espécie assim, de reação que vai gerar mais possibilidade de existência material, né? A gestação desse mundo material justamente se dá pela combinação de uma alma tomada por luxúria, ou seja, por desejos egoístas materiais, e a possibilidade de satisfação desses desejos, né? Então ele fala aqui que esses objetos de gozo dos sentidos, esses objetos de satisfação dos sentidos materiais, eles são o broto, né, pelo qual a matéria continua existindo e vai se expandindo. Aí Krishna continua falando: não se pode perceber a verdadeira forma dessa árvore nesse mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde ela começa, onde ela se alicerça. Mas com determinação deve-se derrubar com a arma do desapego essa árvore fortemente arraigada. Em seguida, deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado e lá se render a esta suprema personalidade de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde os tempos imemoriais. Né? Então aqui Krishna fala alguns pontos importantes. Né? Ele fala que a forma da gente transcender a matéria, né? Ou seja, derrubar a árvore, usando a metáfora aqui que ele fala, através da arma do desapego. Né? Então, já que não dá para entender como começa, como termina, de onde vem o nosso karma, né, que são aqui as raízes desse mundo material, já que não dá para entender isso, então pelo menos a gente tem que cortar a árvore de uma vez, essa árvore da existência material, e a gente vai fazer isso com a arma do desapego. O desapego já foi o tema do capítulo 5 da Bhagavad Gita, só resumindo muito rápido, porque esse tema já foi esgotado no capítulo 5. A ideia do desapego dentro do conceito da Bhagavad Gita, dentro da teologia da Bhagavad Gita, não está ligado à ausência total de apego, né? Mas assim a ressignificação, deixar para trás apegos egoístas e passar a ter no lugar deles apegos espirituais, que basicamente são apego ao Dharma. Né? O Dharma está muito ligado à ideia de você servir, está totalmente ligado à ideia de você servir a Deus, servir as outras almas. Né? Então, o apego ao servir e o desapego, né, de ser servido, é esse conceito que ele está falando aqui de desapego, né? Que desapego é uma espécie de niilismo assim, emocional, né? Você já não tem mais nenhum desejo. Não é isso nem sequer é possível. No capítulo 6 da Bhagavad Gita, Krishna, né, condena esse tipo de ideia, mostra que ela é totalmente ilusória. Não vou ter apego nenhum, desejo nenhum, viagem, né? Krishna fala que isso não existe, isso não é irreal, não existe isso, né? Então, isso é um ponto importante que ele fala aqui, é a arma do desapego que vai derrubar na árvore do mundo material. E aí ele também fala que não adianta transcender a existência material simplesmente, ele fala que deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado. Ou seja, a ideia de que não adianta apenas tentar transcender a matéria, tem-se que buscar, né, temos que buscar o reino espiritual. E ele fala, buscar o reino espiritual para quê?
tem que buscar o reino espiritual para servir a Deus, né? Então, qual é a origem do mundo material? É o mundo espiritual. O mundo material é o reflexo invertido do mundo espiritual. Qual é a fonte do mundo espiritual? Deus, né? Então, indiretamente, Deus também é a fonte da matéria. Deus é, na verdade, a fonte da matéria e da energia espiritual. E o propósito de ambas é que a gente passe a servir a Deus, né? Aí ele continua falando aqui. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sobre a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam esse reino eterno. Então ele fala aqui uma série de características de quem consegue realizar esse feito, né? Ter esse desapego para transcender a matéria e alcançar o reino espiritual. Então ele fala que está livre do falso prestígio, né? Ou seja, livre da sensação de querer ser reconhecido, né? De querer de se identificar com as suas qualidades, né? Entender que tudo vem de Deus. Livre da ilusão. A ilusão que está falando aqui é a identificação com o corpo material mesmo, né? Então a pessoa entendeu que ela não é o corpo na prática, não é só que ela entendeu na teoria que ela não é o corpo, né? Entender na prática significa viver uma vida, né, centrada no espírito. Você cuida do corpo, com certeza, mas você não vive focado em objetivos que basicamente estão relacionados só com o seu corpo, só com a sua existência material. Ele fala livres da falsa associação, ou seja, livres de associação que vai, ou seja, amizade íntima com pessoas que vão reforçar as suas tendências materialistas. Isso só é possível se a gente ressignifica as nossas amizades, busca amizades espirituais. Ele fala, essa pessoa ela compreende o eterno, né? Ou seja, entende, precisa ter conhecimento da realidade espiritual, se enfastiou da luxúria material, ou seja, realmente cansou, né? Está esgotado, enjoado dos desejos egoístas, já viu que nada disso vai trazer felicidade pra gente, cansou mesmo, né? Está livre das dualidades manifestas sobre a forma de felicidade e sofrimento, ou seja, nunca perde, né, o seu foco no seu Dharma, na sua missão. Numa situação alegre, ele não para só para ficar curtindo aquilo e esquece do Dharma. Numa situação triste, ele não fica dominado pelo pesar e esquece o Dharma. É claro que ele sente felicidade, é claro que ele sente tristeza, é claro que ele, né, sabe lidar com cada um desses momentos da forma adequada, cada uma dessas sensações tem um motivo, tem um porquê de existir, né? Temos algo a aprender da alegria, do júbilo, temos algo a aprender da tristeza, né, da desgraça, temos algo para aprender com tudo isso, mas nada disso pode distrair a gente do Dharma. E por fim, né, e que com toda lucidez sabem como se render à pessoa suprema. Com toda a lucidez, não é se render à pessoa suprema de qualquer forma, não é esquecer a razão, não é esquecer o discernimento para se render a Deus. Isso aí é fanatismo. Fanatismo é outro tipo de sentimento material, e quem tenta se render a Deus através de fanatismo religioso vai continuar preso a esse mundo, vai continuar preso ao karma, né? Esse é um tipo de mentalidade totalmente ilusória e egoísta. Então, aqueles que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, né? Vida espiritual, Prabhupada gostava de falar que era uma ciência, né? Ciência da autorrealização. Então, existe, né, toda uma filosofia que embasa yoga, né? Existe toda uma filosofia que embasa a vida espiritual. Então, é isso que ele está falando, com toda essa lucidez, né? Alguém se rende à pessoa suprema. Essa pessoa consegue transcender a matéria, né? Então, ele continua agora explicando como é o reino espiritual. Aí ele fala, essa minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. Então ele fala, né, que o mundo espiritual ele não é iluminado nem pelo sol, nem pela lua, nem pelo fogo, nem pela eletricidade. Mas se a gente vê nos Vedas, o mundo espiritual é sempre descrito, né, como um local refulgente, né, um local... Né? Então de onde vem essa iluminação do reino espiritual? Se não vem de um corpo celeste, se não vem, né, da eletricidade, se não vem do fogo, de onde vem? Vem do Brahman, a energia espiritual que emana de Deus, a própria refulgência de Deus, ela que é a fonte, né, de toda a iluminação no mundo espiritual. E ele fala que é aquele que alcançou o mundo espiritual, né, a partir do mundo material, aquele, né, que a alma que veio aqui nesse mundo material
aprendeu o que tinha que aprender e foi para o mundo espiritual, jamais retorna a esse mundo material. Jamais vai voltar a ter o desejo de controle que faz com que uma alma venha parar nesse mundo material. Ela já esgotou, já aprendeu o que tinha para aprender aqui. Uma vez que ela volta para o mundo espiritual, ela vai ficar fixa em Ananda, em felicidade. E se ela voltar aqui, não vai ser mais como uma alma condicionada. Vai ser como uma alma liberada para ajudar quem está preso aqui, né? Aí ele continua falando, as entidades vivas nesse mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Lembrou, né, nesse verso que a alma, ela é sempre espiritual, a alma ela não vem daqui do mundo material, a vida, a consciência não vem daqui, né? Então ele fala que a parte fragmentária dele, fragmentária porque na alma ela tem todas as qualidades que Deus possui, mas em quantidades muito pequenas, muito diminutas, infinitesimais. Assim como o fragmento, né, por exemplo, de uma mina de ouro, uma pequena pepita, um pedaço minúsculo de ouro, ele vai ter as mesmas qualidades físico-químicas da mina inteira, mas ele vai ter elas numa quantidade muito pequena. Então, Deus ele tem eternidade, conhecimento, felicidade em graus ilimitados, infinitos, enquanto nós possuímos tudo isso, mas parcelinha pequenininha, né? Mas temos, né? Então somos partes fragmentárias de Deus. Então isso já nos torna distintos da matéria. Porque a matéria nem tem eternidade, nem conhecimento, nem felicidade. Nós temos, né? E aí ele também fala aqui que quando a alma ela vem nesse mundo material, ela tem que se deparar com essa árdua luta, né? Ele falou que uma árdua luta contra os 6 sentidos, os quais inclui a mente, né? Então a mente que coordena esses sentidos, né? Então a alma, quando ela está em contato com o ego e o ego está em contato com a mente e a mente está em contato com os sentidos, aí mesmo esses sentidos sendo materiais, né, e sendo muito menos poderosos do que a alma, que é espiritual, eles dão trabalho para a alma, né, criam um monte de desejos assim loucos e a alma fica, coitada, né, totalmente sufocada por esses desejos que são criados pelos sentidos, né. E não existe o que fazer, assim, não tem o que fazer para deixar de ter desejos, né? Como a gente já falou. A única coisa que a gente pode fazer é optar. Optar em ter desejos materiais que necessariamente implicam em algum grau de egoísmo ou optar em ter desejos espirituais que implicam em servir, em sentir prazer em servir, em sentir a felicidade que é natural no serviço, né? Ao próximo, no serviço a Deus. Aí Krishna continua falando, assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Assim, a alma, quando ela está dentro de um corpo material, não é só que tem a alma e o corpo, tem outras coisas entre a alma e o corpo, né? O que são essas outras coisas? A mente, que é um tipo de matéria sutil, né? A mente ela é o órgão psíquico, podemos dizer assim, que gera toda a nossa parte emocional, sentimentos, desejos, emoções. Temos o nosso intelecto material, que está assim, responsável pelo nosso discernimento nesse mundo, né? Entender se algo é bom, se algo é ruim, se algo é favorável, se algo é desfavorável. E temos o nosso ego, que cria a persona que a gente vai assumir naquela vida, né? Que cria identificação com a matéria. Então o que acontece é que quando nós morremos, só que morre o corpo material. E essas outras coberturas sutis na mente, inteligência, o ego, eles acompanham a alma para o próximo nascimento. Enquanto a alma estiver perambulando nesse mundo material, preso no samsara, preso no ciclo de nascimentos e mortes, esse conjunto todo vai acompanhar ela. Então as lembranças de outras vidas, as experiências de outras vidas, elas também acompanham a gente. A gente pode não ter acesso total a essas lembranças agora, mas elas ainda estão lá no nosso inconsciente, afetando a gente, né? Então é isso que ele está falando aqui. Isso aí, para quem se interessar, já foi abordado assim de forma bem mais detalhada no capítulo 8 da Bhagavad Gita, né? Então, quem quiser ir assistir a live do capítulo 8, lá a gente explica isso em mais detalhes. Krishna continua, a entidade viva, aceitando esse corpo grosseiro, obtém um certo tipo de ouvido, olho, língua, nariz e sentido do tato, que se agrupam ao redor da mente.
e ela então desfruta um conjunto específico de objetos dos sentidos. Ou seja, dependendo do nosso karma, dependendo das impressões que nós temos na nossa mente de outras vidas, nós vamos nascer num corpo com um determinado tipo de apetite, né? Então, por exemplo, animal, um vegetal, um ser humano vão ter desejos diferentes, né? Isso depende do karma deles, depende daquilo que eles cultivaram em outras vidas, em pensamentos que eles cultivaram em outras vidas, e mesmo entre seres humanos, né? Tem gente que vai nascer nessa vida com gosto pela arte, tem pessoas que vão nascer com gosto por coisas simples, né? Tem pessoas que vão nascer com gosto pela violência. Então, os nossos apetites nesse mundo são diferentes, e isso tudo está relacionado ao karma, né, que nós tivemos, né? Então, é muito interessante Krishna usar essa linguagem, falar que a pessoa tem um tipo de olho, um tipo de boca, dependendo, né, do que ela fez em outras vidas. E a gente entende isso, né? Que muito dos nossos gostos, desejos, não vem só de estímulos externos, de estímulos sociais, senão que já estão totalmente embutidos na nossa genética, na própria formação do nosso corpo. Os nossos gostos já se manifestam, né? E pessoas, assim, às vezes, por exemplo, irmãos gêmeos têm gostos totalmente distintos, personalidades totalmente distintas, né? E se isso fosse, na verdade, assim, só cultural, seria difícil, né? Serem tão distintos, né? Então, Krishna fala que a gente já nasce com um corpo específico para isso, a gente já nasce com um corpo moldado para isso, né? Então, nós já trazemos esse tipo de bagagem, né? Usando, de novo, a linguagem aí da genética, né? A gente pode falar, mas os irmãos gêmeos têm a mesma genética, né? Podem ter os mesmos genes, isso não significa, assim, eles têm os mesmos genes ancestrais, não significa que esses genes ancestrais resultaram, né, nos genes deles da mesma forma, né? Eles têm a mesma carga genética, mas não têm necessariamente a mesma configuração genética atual. Krishna continua explicando: os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sobre o encanto dos modos da natureza, mas aqueles cujos olhos estão treinados em conhecimento pode ver tudo isso, né? Ou seja, a maior parte das pessoas vive absorta na matéria e não entende como a matéria influencia ela. Mas alguém que tem visão espiritual, que entende os 3 modos de natureza, entende isso muito fácil. Ele fala também: os transcendentalistas diligentes, que estão situados na autorrealização, podem ver tudo isto com bastante clareza. Mas aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas e que não estão situados na autorrealização não podem ver o que está acontecendo, mesmo que eles tentem. Mesma ideia, né, do verso anterior. Aí agora ele vai descrever o mundo espiritual. Vai descrever, na verdade, a relação dele com esse mundo material. O esplendor do sol que dissipa a escuridão de todo esse mundo vem de mim, e o esplendor da lua, o esplendor do fogo, também vem de mim. Eu entro em cada planeta e, por intermédio de minha energia, eles permanecem em órbita. Eu me torno a lua e, desse modo, forneço o suco da vida a todos os vegetais. No corpo de todas as entidades vivas eu sou o fogo da digestão e me uno ao ar vital que sai e entra para digerir os 4 tipos de alimentos. Estou situado nos corações de todos e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Então Krishna deixa bem claro, né, que ele que mantém esse mundo funcionando, né? Ele está falando o sol, a lua, o fogo, né, coisas que a gente precisa para viver. Imagina como a gente ia manter a nossa vida se não fosse, né, o calor do sol, o calor do fogo, a gente usar o fogo, manipular o fogo, né? Imagina se não tivesse a lua regendo, né, as marés no nosso planeta, muito importante, né? Se não tivesse nada disso, e ele está falando também que ele é a digestão, imagina se a gente não digerisse as coisas, comer, se alimentar, é o mandato biológico fundamental de todo ser vivo, né? De todo animal, pelo menos, né? Então, como que ia existir vida se não fosse esses itens materiais? Ele está falando, sabe tudo isso que existe para manter sua vida nesse mundo? Eu que estou fazendo isso funcionar. Logo, eu que estou sustentando a sua vida, né? Ele está mostrando que ele é a fonte da vida de quem vive nesse mundo.
Então é muito interessante, a gente tem que ter gratidão por Deus não só por ele ser a fonte da transcendência, a fonte da possibilidade da gente escapar desse mundo material, como o próprio fato da gente conseguir ficar aqui e aprender as lições que existem aqui é diretamente misericórdia dele também, né? Inclusive aí ele conclui essa sequência falando esse verso, que é um dos versos mais importantes da Gita, que ele fala que ele está situado no coração de todo mundo, né? Super alma, a gente já falou sobre esse tema no capítulo 13 da Gita, e aí ele, expansão de Deus, né, que está no coração de todo mundo, e aí ele fala que dele vem três coisas, a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Nessa lembrança é justamente isso, né? Essa lembrança, como que a gente preserva a nossa memória? É Deus, né? É Deus que permite que a gente lembre do que a gente tem que lembrar. E o esquecimento, ele está falando que também é ele que dá. Então por que a gente não lembra experiências de vidas passadas? Porque Deus deu esquecimento de certas coisas pra gente, né? De muitas coisas pra gente. E isso é ótimo. Imagina se a gente preservasse a memória da vida passada, a vida que a gente morreu comido por um leão, da vida passada que a gente tinha problema, né, de insanidade mental. Então imagina, para que lembrar essas vidas todas terríveis, né? Então, assim, ele dá esquecimento dessas coisas, mas ao mesmo tempo ele dá a lembrança no sentido de que ele preserva o elemento pedagógico daquelas lembranças, né? No sentido, por exemplo, a gente na outra vida, a gente pode não saber, mas na outra vida a gente fez alguma coisa terrível. A gente não lembra daquilo que a gente fez para não acumular essa bagagem de memórias totalmente confusas, contraditórias, né, assustadoras, mas, assim, a consequência psicológica daquilo que a gente fez continua agora afetando o nosso inconsciente. Isso é um tipo de lembrança, né? A nossa personalidade, a nossa psicologia agora é moldada para responder as nossas ações de vidas passadas para que a gente consiga aprender com ela. Então tudo isso é lembrança, né? E temos a lembrança daquilo que a gente deve lembrar dessa vida agora. Além dessa lembrança e desse esquecimento, ele dá algo maior do que tudo isso. Ele dá o conhecimento, né? E que conhecimento é esse que ele dá? Conhecimento espiritual. Para quem deseja sinceramente, né, superar o egoísmo, ele vai dando, na medida que uma pessoa deseja superar o egoísmo, nessa mesma medida ele vai manifestando conhecimento espiritual na vida dessa pessoa. E agora a sequência final de versos desse capítulo, Krishna fala assim: há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível, e no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada de infalível. Além desses dois, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém. Então aqui Krishna fala que tem três tipos de seres: os falíveis, né, ou seja, quem está preso pela matéria; os infalíveis, né, que são os seres espirituais, seres que estão livres de Maya, da ilusão material; e ele fala que tem o ser supremo, que está além dos falíveis e além dos infalíveis. Então isso é uma coisa muito importante, porque tem aquela filosofia, né, dentro do yoga que vai falar que quando a gente alcança a perfeição, a gente se funde em Deus. Mas se fosse assim, só ia ter dois tipos de seres: os falíveis e o ser supremo. Não, aqui ele está falando que tem três: os falíveis, os infalíveis e o ser supremo. Quer dizer que mesmo após atingir a transcendência, a gente não é Deus, a gente ainda continua subordinado a Deus, né? Então acho que esse é o verso mais importante teologicamente falando desse capítulo. Estabelece o fato de que a alma sempre tem uma relação de devoção, uma relação pessoal com Deus, mesmo após alcançar a transcendência. Aí Krishna também fala assim: porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema. Quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Essa é a parte mais confidencial das escrituras védicas, ó pessoa sem pecados, e está sendo revelada por mim. Quem quer que compreenda isso se torna sábio e seus esforços redundarão em perfeição. Ou seja, Krishna conclui seus ensinamentos sobre a matéria, lembrando aquilo que ele já falou no capítulo 7 e no capítulo 14 da Bhagavad Gita, que Deus é o dono da matéria, Deus é a fonte da matéria, não existe
possibilidade de transcender a ilusão material totalmente, se não for desenvolvendo uma relação com Deus. Tá bom, pessoal? Então esse aí foi o capítulo 15 da Bhagavad Gita, capítulo chamado Purushottama Yoga, Yoga da Pessoa Suprema. Então agora vamos ver se temos perguntas, comentários aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a ver aqui os comentários de vocês. A Krishna Vijaya comentou assim: boa noite, Krishna Vijaya, Hare Krishna. Quando somos iniciados na cerimônia de fogo, queimamos 50% do karma ruim. Olha, o que acontece, né, com essa relação de karma e da iniciação espiritual? Nós temos, na verdade, vários tipos de karma, né? O karma semente, temos o karma que está amadurecendo, temos o karma que está totalmente maduro, né? Então, o que significa isso? Dependendo do tempo que a gente fez uma determinada ação, dependendo da consciência que a gente tinha quando fez aquela ação, e dependendo, né, da quantidade de vezes que a gente já fez aquela ação, um determinado karma vai estar no nível de maturidade. Né? Por exemplo, se você roubou uma vez por necessidade, você precisava roubar para poder sustentar a sua família, obviamente isso vai ser muito menos kármico, né? Pesado karmicamente, do que o fato de você roubar sempre sem necessidade. Né? E se você rouba várias vidas, ou se você começou a roubar nessa, isso também é diferente. Né? Então, as nossas ações, elas geram reações kármicas que amadurecem de formas diferentes, e a gente tem karmas que estão com diferentes níveis de maturidade. Talvez, por exemplo, o karma daquilo que a gente fez há 2 semanas atrás é diferente do karma daquilo que a gente fez há 200 vidas atrás, né? Que já amadureceu muito mais aquele karma. Por que amadureceu muito mais? Porque o karma, ele não afeta só os efeitos assim, externos da nossa vida. Eles afetam a nossa psicologia também, né? Então, mesmo que aquele karma ainda não tenha brotado assim na nossa vida externa, na forma de uma doença, de uma perna quebrada, de uma promoção no emprego, de um casamento, se não aconteceu algo prático na nossa vida por causa daquele karma, com certeza ele já está afetando nossa psicologia por muito mais tempo, né? Então é um karma muito mais maduro. Nesse sentido, o que acontece, né? Dependendo do nível de maturidade do karma, a gente vai precisar de algo muito maior para poder erradicar aquele karma. O karma que ainda é uma sementinha, aquele karma que não amadureceu, o conhecimento espiritual é o suficiente para apagar, para purificar esse karma. O karma que já está amadurecendo, né, que já amadureceu bastante, a gente precisa de sadhana, de uma disciplina espiritual diária. Ficar lá dia após dia meditando e tal, né, fazendo tudo o que tem que fazer, seguindo o seu dharma, sendo caridoso. Não precisa, né, ter uma vida prática focada no dharma para poder purificar esse karma que já está amadurecendo. O karma que amadureceu totalmente, aí já era. Só existe uma coisa que pode apagar ele, purificar ele, que é desenvolver devoção pura por Deus. Então, níveis diferentes de karma são resolvidos por níveis diferentes de prática espiritual. No momento da iniciação, no momento que você aceita um mestre espiritual, no momento que você formaliza a sua relação com a sucessão discipular, né, de Krishna, o que acontece é que uma parte do seu karma, não todo ele, né, uma parte do seu karma que ainda não amadureceu, esse karma fica suspenso. Uma parte do nosso karma que a gente não amadureceu ainda, né, ele vai ficar suspenso. É como se o mestre espiritual aceitasse o nosso karma para a gente estar mais leve, para poder seguir as nossas obrigações espirituais a partir daquele momento, para a gente poder se fixar no Dharma. Mas não é que ele é queimado, ele fica de stand-by. Porque a gente faz determinados votos no momento da nossa iniciação, né? A gente se compromete a seguir os 4 pilares do Dharma, não se intoxicar, né? Não ser promíscuo sexualmente, não quebrar o pilar da veracidade, né? Não trapacear, ser compassivo, né? Não se alimentar de carne, de ovos, e, além disso, cantar 16 voltas, cantar uma quantidade prescrita do mantra Hare Krishna, né? Por dia.
Então, o que acontece? Enquanto alguém segue esses princípios, aquele karma fica suspenso. No momento que ele para de seguir aqueles princípios, aquele karma volta a atuar na vida da pessoa. Então não é que ele é queimado, não é que ele deixa de existir. Ele só não consegue atingir a pessoa, né, enquanto ela está seguindo aqueles princípios. Se ela nunca deixar de seguir os princípios, aquele karma nunca mais vai conseguir atacar ela, se deu bem, né? Mas é isso, não é todo o karma, né? É uma parte do karma que não amadureceu ainda. É especificamente isso, né? E é isso, né? É só enquanto você estiver lá comprometido com seus votos. Deixou de cumprir eles, você fica vulnerável, frágil de novo para esse karma. A Patrícia agora. Boa noite, Patrícia. Hare Krishna. As pessoas não entendem e acham que somos radicais e vivemos no extremo pelos hábitos que praticamos como devotos. Chega a ficar chato o que falam. Acham que é muito recitar o Mahamantra 16 vezes, acham extremo. É assim mesmo, Patrícia. Tem as pessoas que vão achar isso extremo, mas também tem as pessoas que vão, assim, querer entender, né, por que uma pessoa que tem consciência espiritual permanece mais sóbria diante dos problemas, permanece, né, mais compassiva, mais alerta, permanece mais tranquila, menos afetada pelas misérias desse mundo. Então, é aquilo, né, que Prabhupada falava, temos que ser acharyas, ensinar pelo exemplo, né? Então, não adianta também, às vezes, a gente só mostrar quais são as nossas práticas. A gente tem que mostrar quais são as consequências delas. Se a gente mostrar as consequências, aí as pessoas, elas também vão... mesmo que se elas não se atraírem por essas práticas, pelo menos elas vão respeitar mais, né? Porque elas estão vendo que está trazendo resultado, né? Então, também é natural, à medida que a gente amadurece na vida espiritual, as pessoas, elas começam a ter um respeito, né? Se elas veem que você é mais sensato, veem que é mais coerente, né? Veem que você está mais em paz e mais feliz, né? Porque todo mundo quer ser feliz, no final das contas. Se as pessoas veem que você é mais feliz do que a média, mais feliz do que elas, aí elas vão querer saber qual é a fórmula do sucesso, né? Então, tem que mostrar, né? É legal, assim, as pessoas saberem das práticas devocionais, mas é mais importante elas saberem das consequências dessas práticas na nossa vida, assim, que a gente consegue cativar também. Mas sempre vai ter quem vai criticar, sempre vai ter quem ache que é viagem, né? Tudo bem também. Estão no direito delas achar isso também. A Luísa perguntou agora aqui. Boa noite, Luísa. Hare Krishna. Como entender a genética, herança material ou tendências à luz dos Vedas? Boa pergunta, Luísa. Boa pergunta mesmo. Não vou responder agora porque essa aqui é bem longa a resposta, mas é um tema muito legal. E tem um devoto chamado John Edelman. Esse John Edelman, ele fez uma pesquisa, ele não é iniciado ainda, né? É um devoto muito bom, mas ainda não foi iniciado. Esse John Edelman, ele fez uma pesquisa sobre esse tema, de relação de genética e o conhecimento a respeito do karma, conhecimento védico. Então a gente vai falar isso numa live mais pra frente. Já tá na nossa cabeça aí de fazer isso mais ou menos no começo do ano que vem, lá para fevereiro do ano que vem, nosso planejamento. A gente vai falar assim com calma, vai falar de forma bem desenvolvida. Por enquanto eu ainda estou dando uma lida, dando uma estudada no material desse devoto para poder consolidar melhor assim, um conhecimento mais concreto, mais redondinho pra gente, né? Mas vai ter uma live só sobre isso, Luísa. O Luciano mandou boa noite, Prabhu. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Hare Krishna. A Krishna Vijaya comentou assim: a cor negra azulada de Krishna transmite descanso, paz, pois reflete a noite, e a cor dourada de Radharani transmite ação, pois reflete o dia para mim. Será que estou correta na tese? Ué, Krishna Vijaya, eu achei legal essa interpretação. Parece bacana, né? Assim, não tem porque
a gente não entender dessa forma. No livro chamado Shri Krishna Samhita, Bhaktivinoda explica que o conhecimento que vem das escrituras revelam parcialmente Krishna, mas todo devoto também vai ter sua própria inspiração devocional, né? Vai ter sua compreensão de Krishna que nasce da sua própria prática, né? E que ele não deve, né, rejeitar isso. Ele tem que combinar, né, o conhecimento que vem das escrituras com o conhecimento que vem da própria prática dele. Então, se você teve esse insight, se você teve essa inspiração, para mim faz muito sentido. Para mim parece bem bacana, né? Porque tem isso, né? Tem Shravana, que é adquirir conhecimento, Kirtana, que é transmitir o conhecimento, e tem Smarana, que é refletir sobre o conhecimento. Sempre que a gente reflete, a gente chega a novas conclusões, né? Quando a gente reflete baseado no conhecimento revelado por Krishna, as conclusões que a gente chega também são reveladas por Krishna de certa forma, né? Então achei bem bacana a sua interpretação, né, do negro de Krishna e do dourado de Radharani. Eu gostei, pra mim faz muito sentido. Não diria que é só isso, com certeza não é só isso, mas também achei legal essa forma de ver. A Janavi, dona Janavi, Hare Krishna, tudo bem? Ela comentou assim: por que algumas reações demoram para vir? Algumas reações demoram para vir porque elas vêm no momento certo para ensinar aquilo que a gente precisa aprender com elas, né? Então, tem a hora certa da gente passar por um determinado aprendizado, né? Por isso que quem controla o karma é Krishna. Krishna, ele é o padrasta, ou seja, é testemunha supremo, tá vendo tudo que está acontecendo nesse mundo, e ele é Anumanta. Ele é aquele que sanciona a lei do karma de acordo com aquilo que ele testemunha. Então ele sabe exatamente qual é o momento que é o melhor momento, o momento mais propício para um determinado karma florescer para a gente poder aprender com ele, né? Krishna, ele é testemunha, mas Krishna, ele não é preso pelo tempo. Krishna está além do tempo. O tempo é uma energia de Krishna. Então Krishna está testemunhando o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Para ele não existe essa diferença. Então na hora dele sancionar o karma, ele também sanciona o karma sem considerar passado, presente e futuro. Ele não está preso a isso, né? Então ele sanciona um determinado karma a se manifestar exatamente no melhor e no mais propício momento da nossa existência material para a gente ter o aprendizado respectivo àquele karma. A Lenice também comentou assim: boa noite, Lenice. Normalmente, os gêmeos têm comportamento e visões bem diferentes. Já convivi com alguns e a semelhança é só física, muito engraçado. Pois é, a gente tem experiência prática disso, de que a nossa psicologia, o nosso temperamento não vem também, mas assim, não vem exclusivamente de fatores externos, né, da nossa criação, porque também vem, claro que tudo isso influencia, mas é só a gente ver um bebê, um recém-nascido, a gente vê que ele já tem bastante, assim, definido boa parte da personalidade dele, que, claro, vai ser moldado, vai ser lapidado, vai ser influenciado pelas experiências que ele vai ter na infância e tudo mais, mas já está ali, a base já está ali. Eu lembro quando o nosso filho nasceu, quando a gente ficou lá os dias que tinha que ficar na maternidade, que tinha, né, outras mães com seus bebês que tinham acabado de nascer 1, 2, 3 dias de nascido lá, e a gente via que cada bebê já tinha uma personalidade muito diferente. Assim, para mim foi uma experiência muito legal ver que já tinham os bebês assim que já eram mais introspectivos, observavam mais as coisas, o outro bebê, né, que já era mais afoito. Então, assim, sabemos que é isso mesmo, né? Patrícia agora também, sânskaras estão trazendo pensamentos dessas lembranças, perfeito. A Dani, boa noite, Dani. Sendo Krishna a fonte e controlador de tudo, como observar as organizações que protegem e resgatam florestas e animais como sendo necessárias? Krishna é a fonte e o controlador de tudo, no sentido de que Krishna cria matéria e que ele cria as almas que habitam a matéria e que ele permite que o determinado karma se manifeste nesse mundo, mas Krishna também é a fonte do Dharma. Então, nós também temos livre-arbítrio, porque somos partes de Krishna,
temos que usar esse livre-arbítrio da melhor forma. Não é que porque Krishna é a fonte de tudo, que nós não fazemos nada, que nós não temos responsabilidade alguma, que nós também não temos mérito algum, temos tudo isso. Krishna cria tudo, Krishna controla tudo porque ele permite, né, que tudo aconteça de forma justa, que tudo aconteça de forma adequada nesse mundo. Mas Krishna cria um mundo e Krishna controla um mundo que tem espaço para o nosso livre-arbítrio, né? E que, portanto, tem espaço para o nosso mérito e tem espaço para os nossos deméritos, tem espaço para a nossa responsabilidade. Então, quando alguém faz algo bom, ele fez algo bom genuinamente, né? Ainda que as reações daquilo tenham sido concedidas por Krishna. A gente pode, às vezes, tentar fazer algo de bom e simplesmente, da nossa perspectiva, nada de bom acontecer, porque simplesmente não era o karma daquilo dar certo. E quem sancionou esse karma foi Krishna, ou seja, ele controlou dessa forma. Então, Prabhupada alerta a gente para ter dois tipos de mentalidade. Às vezes, para gente que tem uma mentalidade moldada pelo mundo material, é difícil ter esses dois chips, mas Prabhupada fala que a gente tem que ter esses dois chips, né? Sabe, celular que tem dois chips, então a gente tem que ter dois chips. Prabhupada fala que ao mesmo tempo a gente tem que entender que tudo que acontece de bom é misericórdia de Krishna. Ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente tem responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente faz. Parecem coisas incompatíveis, né? Mas elas só parecem incompatíveis se a gente entende o controle de Krishna num nível superficial. Quando a gente entende o controle de Krishna num plano mais profundo, a gente vai entender que Krishna controla de acordo com o nosso livre-arbítrio. Krishna controla de tal forma a respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, é totalmente necessário qualquer boa ação feita por qualquer pessoa, né? Da mesma forma que Krishna, ele não tem culpa das nossas más ações, né? Ele não fica com a responsabilidade do que a gente fez de ruim. A Lenice comentou também: eu sinto muito essa diferença desde que comecei a meditação com a japa todas as noites. Tudo tem fluído mais facilmente, me sinto muito mais serena e tranquila em relação a tudo. Sou muito grata. Com certeza, né, Lenice? Assim, é isso mesmo que Krishna explica no capítulo 6 da Bhagavad Gita. Nossa mente, ela é chanchala, ela é sempre instável. Só existe uma coisa que pode dar estabilidade para a mente. É o prazer de estar com Krishna, e esse prazer vem principalmente da meditação no nome de Krishna, né? Então não tem nada que atuaria melhor no karma, não teria nada que atuaria melhor nas nossas impressões mentais desequilibradas do que uma relação com Krishna, né? Só o prazer da relação com ele pode equilibrar tanto o karma, porque o karma é reação das ações egoístas. E a gente só é egoísta porque a gente experimenta algum tipo de prazer no egoísmo. Se a gente experimentar um prazer superior em algo que não seja egoísta, a gente vai automaticamente deixar de ser egoísta e vai automaticamente estar cada vez menos sobre a influência do karma. Da mesma forma, nossos sânskaras, nossas impressões mentais, elas são todas harmonizadas com a presença transcendental de Krishna na nossa mente, né? É isso. A Patrícia comentou: sim, os recém-nascidos já mostram seu comportamento. Isso é muito legal. E o Pedro comentou assim: inteligente essa pergunta da Luísa. Tomara que eu fique atento à oportunidade deste tema na live programada sobre a questão da genética, né? Vamos fazer sim, Pedro, mais pra frente. Mais ou menos no começo do ano que vem. Não no comecinho, mas um pouco mais pra frente. Mas no começo do ano que vem, sim. Tá bom, pessoal?